Bom dia a todos. É com muito gosto que vou participar neste simpósio do judo, sobre aspectos importantes a considerar na preparação dos atletas olímpicos do judo. Nesta breve conversa iremos falar de alimentação e nutrição, a alimentação do judoca e o controle e gestão do seu peso. É sabido que o judo é um desporto de categoria de peso. E categoria de peso porquê? Para atenuar as discrepâncias das dimensões corporais, proporcionando equidade no desempenho e reduzindo os riscos de lesão. Para esse efeito, é necessário que os atletas sejam pesados antes das competições e durante o período de competição, como nós sabemos, que não podem ultrapassar 5% do peso da sua categoria de peso em que estão inseridos. Os atletas nestes desportos de categoria de peso consideram sempre que é uma vantagem competirem em divisões de peso que são inferiores ao seu peso confortável do dia a dia, utilizando depois uma combinação de estratégias crónicas ao longo do processo de treino sobre a perda de gordura e o aumento da massa muscular e manipulações agudas na altura de fazer o peso, de conseguir o peso da sua categoria, então manipulações agudas de desidratação e de redução de energia por períodos curtos ou às vezes um pouco mais prolongados antes da pesagem. Então, a nutrição é algo que tem que ser trabalhada ao longo de toda a época, não deve ser trabalhada única e exclusivamente para fazer o peso, porque caso contrário poderemos ter pesos muitíssimos acrescidos. É fundamental otimizar a composição corporal, a morfologia do atleta, de forma a que tenha a composição corporal funcional específica para a modalidade, não ultrapassando os tais 2 a 5%. Mas a alimentação também tem como grande objetivo maximizar as adaptações induzidas pelo treino. Cada treino tem um objetivo específico e a alimentação deve-se encontrar a par e passo desse mesmo objetivo, ou seja, promover, potenciar o objetivo de cada um dos treinos e permitir uma boa recuperação, otimizar o tempo de recuperação entre treinos ou entre combates, se estivermos a falar em competição. Para quê? Para prevenir, para reduzir a taxa de lesão e debilidade funcional do atleta, quer em treino, quer depois durante o período competitivo, e que estes resultados sejam consistentes, que exista uma manutenção do desempenho durante longos períodos de tempo, sendo para assim desnecessário utilizar estratégias que não sejam saudáveis na minimização da perda de peso, que possam pôr em causa a saúde e o próprio desempenho do atleta na competição em causa. Para isso é fundamental respeitarmos aquela que é a pirâmide, ou seja, a imagem de como se deve, a imagem que traduz a forma como o atleta se deve alimentar. Em primeiro lugar, tem que se preocupar durante os treinos e durante a competição com uma boa hidratação. A hidratação é fundamental no seu desempenho, mas também com os micronutrientes que vêm dos ortofrutícolas e que são fundamentais na produção de energia contrátil da ATP, para além da formação de todas as estruturas corporais do atleta. Depois, então, sim, vai se preocupar com a quantidade de energia que necessita para a sua morfologia, para a sua categoria de peso onde pretende competir e para cada um dos treinos, ou seja, para o objetivo de cada um dos treinos. Depois, obviamente, preocupar-se-á também com a proteína que necessita para a manutenção, reparação e ou construção de massa isenta de gordura, em especial do músculo esquelético, e não pode descurar a quantidade e a qualidade da gordura que ingere. A gordura é absolutamente fundamental no processo de quer de produção de energia, quer de síntese de massa muscular, quer na transmissão de impulsos nervosos. O ômega 3, por exemplo, é absolutamente determinante e obviamente, os açúcares rápidos são extrema importância na recuperação muscular, na recuperação do glicogênio, das reservas energéticas musculares que estão dentro do músculo.
Por isso, restrições, déficits de energia muito restritos durante períodos alongados de tempo são absolutamente desaconselhados. Mesmo por curtos períodos de tempo, são desaconselhados, devendo esses períodos ser o mais curto possíveis, exatamente por esse motivo. Quando existe déficit de energia, estamos a reduzir a concentração do atleta. O atleta efetivamente necessita de hidratos de carbono para alimentar o cérebro. O cérebro só se alimenta de hidratos de carbono. É um aristocrata que não gosta de mais nutriente nenhum. E reduzindo a concentração, reduzindo o consumo de hidratos de carbono, vamos reduzir a concentração, a coordenação, aumentamos a irritabilidade, a possibilidade de depressão, tudo isto porque reduzimos as reservas de glicogênio, logo reduzimos a força, a potência, reduzimos a capacidade aeróbia, aumentamos, obviamente, o risco de lesão, principalmente se tivermos a aumentar o dispêndio energético para ajudar na perda de peso, reduzimos a resposta, obviamente, ao treino e o poder de decisão, porque, como vos disse, o cérebro precisa de hidratos de carbono para se alimentar e é lá que se processam as decisões, se encontram as nossas funções executivas e, portanto, absolutamente fundamental o cuidado com os níveis de restrição energéticas realizadas com os atletas ao longo de todo o período de preparação e de competição propriamente dita. A hidratação que pode ser necessário ocorrer, ou a desidratação que pode ser necessária ocorrer para conseguirmos atingir o peso da categoria em que se vai competir, não deve ocorrer durante o treino. Durante o treino, se queremos maximizar o rendimento do treino, é absolutamente fundamental mantermos hidratados. É do conhecimento comum, é do conhecimento começou por ser conhecimento científico e hoje é já conhecimento comum, que perdas de cerca de 2% do peso corporal interferem em 10% no rendimento esportivo e perdas de cerca de 5% ultrapassam os 30% do rendimento desportivo. E isto é fundamental. Nós treinamos para ter rendimento, certo? Se não temos o rendimento que deveremos ter durante o treino, obviamente não aproveitamos ao máximo as adaptações possíveis daquele treino e, portanto, estamos a comprometer os resultados futuros. É fundamental treinar bem hidratado, de forma a podermos arrefecer o corpo sem introduzir líquidos durante o treino, há um aumento da temperatura corporal, não somos capazes de suar, de arrefecer o corpo como deve ser, temos um aumento como consequência da frequência cardíaca e o índice de percepção ao esforço é superior, pelo que não treinaremos com tanta intensidade nem com tanta concentração, não tomaremos as decisões mais adequadas durante o treino, que é o que nos permite depois o melhor desempenho em competição. Isto é do conhecimento comum, mas foi realizado um estudo nesta casa, na FMH, pela professora doutora Analisa Mónica Silva, com atletas de elite judocas que se prestaram a fazer avaliações durante a fase de treino e depois nos 3 dias anteriores à competição, a 3 competições, 2 nacionais e uma internacional. E nessas preparações encontravam-se em perda de peso. E quais foram as consequências dessa perda de peso? Foi o que a professora foi avaliar. E para isso ela estudou a composição corporal, o desempenho físico do atleta e validou para a alimentação que eles estavam a executar, alimentação e hidratação nos últimos 7 dias anteriores à competição e nos 7 dias durante os períodos em que não estavam a perder peso, ou seja, de manutenção do peso durante a fase de treino. Utilizou, obviamente, técnicas laboratoriais, como o DEXA, os 4 compartimentos em que avalia a água intra e extrasolar, a água total, a água extrasolar e, por diferença da total com a extrasolar, obtém a água intracelular, avaliou o desempenho físico através da força máxima do antebraço e da potência dos membros superiores e avaliou também a força inferior. E em qualquer uma das situações, como nós podemos verificar de uma forma simples nestes gráficos, verificou-se que as alterações negativas de perda de água corporal
total traduziam-se em alterações negativas na potência média, na água corporal total, na extracelular e na intracelular, sendo que na intracelular esta curva esta linha tem uma inclinação mais acentuada, demonstrando de facto que existem maiores repercussões na potência se a perda for de água intracelular do que se for apenas de água extracelular. Mas como vem na água total, verifica-se uma redução drástica, diria eu, não querendo ser alarmista, mas drástica, da potência muscular. Quando se avaliou a força dos membros inferiores, verificou-se exatamente a mesma coisa. Na água intracelular, a curva a linha com uma inclinação mais acentuada, na água extracelular, mas também na água total, quando se falou na força média dos membros inferiores. Portanto, é absolutamente determinante para que a força, a potência esteja no seu máximo, o raciocínio, todas as funções executivas estejam no seu máximo, que o atleta não desidrate durante o seu período de treino e desidrate o mínimo possível para a competição, de forma a poder recuperar essa mesma hidratação. Para isso, ele deve pesar sempre antes de cada treino e no final de cada treino, percebendo qual foi o peso perdido nesse treino. Imaginemos que foi 1 quilo, 1 quilo é o equivalente a 1 litro, e controlar a quantidade de água que bebe antes e depois do treino para perceber quanto é que a consumiu efetivamente. Vamos supor que levou uma garrafa de 1 litro e que no final tinha meio litro de água, logo consumiu meio litro de água. Perdeu 1 quilo, consumiu meio litro de água, quer dizer que no treino seguinte ele deve beber este quilo mais o meio litro, ou seja, 1,5 kg de água, ou seja, 1,5 litro de água, porque são equivalentes no treino seguinte, ao longo de todo o treino. Se o treino é de 1 hora, ou de 2 horas, ou de 3 horas, de forma a não perder peso e não desidratar e obter ou conseguir obter o máximo de benefícios do seu trabalho e treino. E existem tabelas que podem ser utilizadas para perceber quando é que não há problema, não houve repercussões no treino aqui na verde, quando existem repercussões no treino ligeiras, mais acentuadas e cada vez mais acentuadas, podem ver a variação de peso, perdeu 600 gramas, perdeu 500 gramas e qual é o peso do atleta. E, portanto, de uma forma simples, percebemos se temos que ter cuidado acrescido na nossa hidratação para o treino seguinte ou não é necessário ter esse cuidado acrescido de hidratação no treino seguinte. Portanto, muita atenção. Quando vamos para a questão de peso, fazer o peso, conseguir o peso, obter o peso para podermos competir na nossa categoria, estamos a falar nos últimos 2 dias, às vezes há atletas que utilizam quase uma semana, porque têm peso para além dos 5% desejado acima da sua categoria de peso, utilizam estratégias que são absolutamente desaconselháveis e que irão ou poderão potenciar a lesão e a redução de tal maneira do rendimento do atleta que depois, nas horas seguintes que temos até à competição, não é possível recuperar o interior da célula. E são elas as saunas, o aumento do dispêndio energético nesse período para reduzir a massa gorda, a restrição energética severa, e já vimos as consequências dela, ou mesmo o jejum, a restrição severa de líquidos. Uma coisa é uma ligeira restrição energética, outra coisa é uma restrição severa, ou a utilização, ou mesmo a utilização de diuréticos e laxantes, que não são de todo aconselhados. E por isso, utilizar o mínimo possível estas estratégias, porque elas vão prejudicar em larga escala o desempenho do atleta e depois mais dificilmente será possível recuperar a célula muscular. E nós temos que recuperar o interior, a água intracelular, a água total e a água intracelular. A água total começamos por reidratar com água e eletrólitos dentro dessa água, portanto temos que escolher águas que sejam verdadeiramente mineralizadas nos eletrólitos que perdemos ou que não fomos aportando, tendo acesso a eles através da água, porque estávamos num período de restrição hídrica. E, portanto, água hidratada ou utilizar eletrólitos para
mineralizar a água que bebemos, como por exemplo o Redrato, que todos nós conhecemos e que é um ótimo ajudante na reidratação, permitindo de facto a retenção da água, quer ao nível do compartimento intracelular, quer ao nível do compartimento extracelular. Mas para além da água, nós temos que repor o glicogênio e a fosfocreatina. Perdemos glicogênio na restrição alimentar e perdemos fosfocreatina, que nós sabemos que são os combustíveis, os nutrientes, as moléculas que vão permitir efetivamente a produção de energia rápida, de potência, de explosão durante o período de competição, durante a execução dos exercícios. E por isso há que repor rapidamente o glicogênio, a fosfocreatina e os aminoácidos que são metabolizados dentro da própria célula e que também eles permitem a formação de energia. Obviamente, para formarmos, ou podemos aumentar as concentrações de creatina dentro de massa muscular, teremos que consumir creatina, que não é mais do que uma proteína. E esta creatina, o que eu vos quero transmitir aqui, é que é muito benéfico juntá-la, fazer a sua coingestão com hidratos de carbono, açúcares de absorção rápida. A creatina por si só vai aumentar a concentração, quer da fosfocreatina, quer da creatina livre, quer do total de creatina, mas em sua coingestão com hidratos de carbono rápidos, os chamados açúcares, vai aumentar significativamente, ou seja, de uma forma muito superior as suas concentrações. E o nosso objetivo é, de facto, aumentar a concentração da creatina. E este açúcar rápido, por ele também, irá aumentar as reservas de açúcar dentro da célula muscular, ou seja, o glicogênio que nós também pretendemos aumentar. E estes açúcares rápidos podem se encontrar dentro das bebidas ou podem ser sob a formas de gomas, de géis, de batatas cozidas, de bananas muito maduras, portanto temos vários alimentos que nos poderão ajudar neste processo. Mas referir que a bebida que melhores resultados tem na hidratação do atleta é, de facto, o leite magro, sem gordura, para que ele escorra rapidamente do estômago. Eu sei que há muitos atletas e muitas pessoas que acham que o leite não deve ser consumido, porque somos o único animal que bebe leite na idade adulta, também somos o único que cozinhamos alimentos e por isso temos desempenhos, quer intelectuais, quer físicos, completamente diferentes dos outros animais. O leite está comprovado cientificamente que é das bebidas mais interessantes no desporto, certo? E porque ele hidrata verdadeiramente, porque tem todos os eletrólitos necessários à reidratação e por isso tem um índice de hidratação superior às outras bebidas que são utilizadas nos estudos e para além disso, tem proteína, tem as tais aminoácidos necessários à reparação da célula muscular que possa ter sido danificada durante o período de restrição alimentar. Portanto, e tem hidratos de carbono de absorção rápida. Portanto, é uma bebida a ser considerada e que deve ser verdadeiramente considerada no atleta na recuperação pós perda de peso, após a pesagem, não só após os treinos, mas também após a pesagem, irá ajudar a recuperar rapidamente o conteúdo dentro da célula e não deve ser de todo descurado a sua ingestão. Terminar referindo, obviamente, que qualquer estratégia deve ser de longo prazo e deve ser orientada por um profissional de nutrição desportiva que entenda efetivamente as exigências do desporto. Cada desporto tem exigências diferentes. O judo é diferente de um maratonista, é diferente de um velocista, tem necessidades energéticas diferentes e essas necessidades diferem com o ambiente, se está calor, se está frio, por exemplo, e diferem entre indivíduos, entre o género dos indivíduos, a idade dos indivíduos e, portanto, há que fazer um trabalho minucioso e muito individualizado, certo? Portanto, abordagem a longo prazo para preparar o momento da competição, sendo que poderão ser feitas, e normalmente são necessárias, abordagens a curto prazo que têm que ser muito, muito bem orientadas para reduzir ao máximo os efeitos prejudiciais no rendimento do atleta. E, portanto, há que fazer
para finalizar esta aproximação individualizada, de forma a prevenir e preservar a saúde a curto e a longo prazo do atleta e, consequentemente, o seu rendimento a curto, nessa época, prazo e a longo prazo, ou seja, na vida, o tempo de vida desportiva do atleta. Muito obrigada pela vossa atenção, espero que tenha sido útil esta pequena conversa que pudemos estabelecer neste curto espaço de tempo. Obrigada a todos, continuação de bons trabalhos.